Olá pessoal, nesse vídeo vou dar uma dica sobre como substituir um bloco catalogado dentro de um desenho. Imagine que a gente precise alterar a representação das estacas deste padrão automático do TQS para outra representação qualquer. Bom, no caso de estacas, eu poderia alterar os arquivos originais da pasta suporte ou criar novos desenhos na pasta de seções de estacas e utilizar diretamente dentro do modelador. Mas eu vou mostrar um processo um pouco diferente, mais manual, porque ele serve não apenas para estacas, mas para qualquer tipo de bloco que eu queira trocar dentro de um desenho. Então, neste exemplo, eu quero trocar todas as estacas circulares de 30 cm do padrão automático do TQS para este padrão, com o intuito de representar a mesma simbologia que o projetista de fundações representou no projeto dele. Vamos lá. Primeiramente, eu recomendo salvar o desenho, porque se o procedimento der errado, não há desfazer. Depois, eu copio o bloco que eu quero alterar para o lado do desenho ou alguma região em branco. Ao lado do bloco original, eu crio o elemento como eu quero que ele fique no produto final. Aqui eu utilizei um círculo, linha simples e um nível personalizado para fazer essa achura verde. São elementos soltos. Esse aqui não é um bloco ainda. Para este exemplo, é importante que o elemento tenha a mesma proporção do bloco original. Ou seja, eu tenho uma estaca com 30 cm de diâmetro e quero trocar para outra de 30, porque eu quero alterar apenas a estética e não o diâmetro. Então eu desenhei esse elemento com o mesmo diâmetro de 30 cm do desenho original. O próximo passo é descobrir em qual escala esse desenho do TQS foi inserido. O TQS usa uma estratégia inteligente para desenhar determinados elementos. Internamente, ele cria um bloco com medidas reduzidas e quando faz a inserção, ele escala para a medida real. Por exemplo, eu posso salvar internamente como um bloco um quadrado de 1 por 1 de lado e inserir ele alterando a escala x e y para desenhar um ou vários retângulos diferentes. Se eu inserir esse quadrado na escala x de 25 e y de 50, eu terei um retângulo de 25 por 50. Eu posso fazer isso várias vezes e com várias medidas diferentes. Assim, eu teria vários retângulos com medidas diferentes para representar, por exemplo, os pilares. Qual a vantagem disso? Bom, internamente no desenho, eu não teria várias linhas independentes, mas sim um único bloco sendo repetido em escalas diferentes. Isso otimiza o tamanho do desenho. Pois bem, então vamos clicar uma vez sobre o bloco do TQS e depois vamos clicar com o botão direito do mouse e ir em Propriedades. Aqui eu consigo ver a escala x e y como sendo 15. Ok. Percebam que eu tenho um problema de proporção entre os dois elementos. O elemento padrão do TQS, na realidade, está sendo escalado 15 vezes em relação ao tamanho original do bloco interno. É preciso equalizar essa proporção. E para isso, basta escalarmos o elemento novo na proporção de 1 para 15. 1 para 15 é esse fator de 0,066667. Vou apagar esses textos para não me atrapalhar na próxima etapa e acionar o comando modificar e escalar. Agora eu vou utilizar o auxiliar W e fazer uma janela envolvendo todo o elemento. E clico. O TQS me pede pelo fator de escala e eu entro com um valor calculado de 0,066667. Eu costumo colocar várias casas depois da vírgula quando o valor é quebrado, para o máximo de precisão. Vou dar Enter e agora o TQS pede pelo centro de escala. Isso não é muito relevante para este processo, posso clicar aqui em qualquer lugar. Ele me pergunta se eu quero apagar os elementos originais, sim, e pronto. Agora eu tenho um bloco na proporção correta para o meu procedimento, que é esse pontinho aqui. O próximo passo é descobrir o nome do bloco que eu quero substituir e qual é o ponto de inserção dele. Para isso, vamos acionar o comando blocos, bloco interno. Aqui vemos este bloco de nome hash30. Intuitivamente seria o meu palpite para o bloco que estamos editando. Vamos clicar aqui e conferir se é ele mesmo. Podemos notar que, de fato, é o bloco, tem o mesmo padrão aqui. Vamos inserir esse bloco. A título de exemplo, eu vou manter a escala aqui 1 para 1, deixar o ângulo 0, ok. Notem que o TQS prendeu o bloco no cursor, mas ele está bem pequeno. Na realidade, ele está na escala 1 para 1, que seria a sua escala real. Vamos ampliar a tela. Notem duas coisas importantes. Primeiro, o cursor do TQS está no centro da estaca. Isso significa que este é o ponto de inserção deste bloco. Segundo, os dois elementos têm a mesma proporção na escala real de 1 para 1. Vou cancelar com ESC porque eu não preciso inserir de fato o bloco. Eu só precisava conferir o ponto de inserção. O último passo é substituir o bloco original do TQS pelo editado. Vamos acionar o comando blocos, criar bloco.
Agora, vamos selecionar o nome do bloco a ser substituído, que já sabemos ser o hash 30, e dar OK. O TQS irá pedir para confirmar. Sim. Vamos selecionar todas as linhas da estaca nova. Vou utilizar novamente o auxiliar W. Clicar. E agora o TQS pede pelo ponto de inserção, que deverá ser o mesmo do bloco original. Neste caso, é o centro da estaca. Se o procedimento foi realizado corretamente, todos os blocos do desenho com este nome foram atualizados. Vamos conferir. Pronto. Em todo o meu desenho, eu substituí a estaca de 30 por uma nova representação, por uma nova simbologia. Vou mostrar o que aconteceria se eu utilizasse de cara a substituição do bloco sem conferir a escala real. Vou acionar o comando blocos, criar bloco, selecionar o bloco hash 30, OK, sim para confirmar, W para selecionar todo o elemento e, por fim, selecionar o ponto de inserção, que eu sei que é o centro da estaca. Cliquei, vou dar um zoom em zoom out só para atualizar a tela e vejam o que acontece. Esse meu bloco editado foi escalado 15 vezes em cada ponto onde ele está sendo utilizado. Ah, beleza, vi que eu fiz cagada, vou dar um desfazer aqui. Pois é, esse comando não tem desfazer. E agora eu teria que fechar o desenho sem salvar e abrir novamente. Se eu não salvei o desenho antes de iniciar o procedimento, posso correr o risco de perder bastante trabalho. Este procedimento pode ser utilizado para qualquer tipo de substituição de blocos internos dentro de um desenho, especialmente nos casos onde eu não consigo substituir os blocos simplesmente copiando e colando de outro desenho, o que seria mais fácil e rápido. Eu também poderia alterar esses blocos para uma proporção e formato diferente. Poderia trocar essas estacas circulares de 30 cm por uma estaca quadrada de 26 cm de lado. Uma vez que eu tenha entendido como o TQS funciona, eu posso explorar melhor os seus recursos buscando ser mais produtivo.